Falando só de metabolismo catabólico, ou seja, o catabolismo, esse catabolismo vai acontecer em 3 etapas. A primeira etapa acontece dentro do lumen intestinal, ou seja, dentro dos intestinos, que é quando acontece lá a questão da digestão, quebra dos nutrientes em moléculas menores, e aí nós vamos ter um processo de catabolismo que a gente vai estudar mais a fundo essa etapa. Na sequência, a segunda e a terceira etapa vão acontecer a nível celular. A segunda etapa acontece no citoplasma da célula e a terceira etapa acontece dentro das mitocôndrias da célula. Então, a gente já estudou anteriormente que a digestão começa pela boca, né? No processo de mastigação existe a digestão mecânica, depois a nível estomacal vai existir a digestão química, aí vai depender, né, se é monogástrico, ruminante nesse processo digestivo. E depois, a nível intestinal, pode acontecer mais uma digestão chamada digestão biológica. Esses processos de digestão, eles servem para quebrar os nutrientes em frações menores, para que então esse nutriente possa ser absorvido pelo nosso organismo. Aí está o primeiro processo do catabolismo, também denominado hidrólise. O que significa hidrólise? Hidro vem de água e lise vem do termo quebra. Então, é a quebra com água. Por que é usado esse termo hidrólise? Porque a cada quebra de um nutriente, pelo menos uma molécula de água é utilizada. E que nutrientes são esses que são quebrados? Então, os alimentos, tudo que a gente ingere, ele vai ser quebrado em formas de nutrientes, como, por exemplo, carboidrato, proteínas, gorduras ou fibras, né? A depender aí da digestão biológica que aconteça. Então, para que exista a quebra do alimento em nutrientes, quando um nutriente for formado, carboidrato, proteína, açúcar, vai estar ocorrendo o processo de hidrólise. Então, citando um exemplo, o indivíduo ingeriu um carboidrato. Esse carboidrato ele pode ser quebrado em moléculas de açúcar. A princípio, essa molécula vai ser um polissacarídeo, ok? Então, ela tem várias moléculas, então por isso recebe o nome de polissacarídeo. Mais uma vez quebrada, ela vai ser quebrada num disacarídeo. E mais uma vez quebrada, ela pode ser transformar em monossacarídeo. Então, todos esses processos de quebra que vão sofrer um nutriente são denominados hidrólises, que são a parte primária do processo de catabolismo que vai acontecer lá no lúmen intestinal.